Fala pessoal, vamos fazer aí o nosso vídeo, fazendo aquele panorama dos índices, né? Ibov, os índices setoriais, dólar. Aqui eu também aproveito para comentar o contrato futuro aí de petróleo, né? O S&P e etc, tá? Bom, vamos lá. Ibov semanal, pessoal, né? Quem tem me acompanhado aí, seja como assinante, né, do canal ou também aí nas postagens que eu sempre faço aí, né, no Instagram, Twitter, já deve ter visto eu comentando, né, que aqui no semanal, né, a gente tem claramente ainda a gente vem aqui de uma trajetória baixista ainda, né, inclusive recentemente, né, chegamos num ponto importante que é aqui a média de 200, tá? Aqui no final do ano passado, né, ali na região dos 100 mil pontos, né, naturalmente, né, deu uma segurada, fizemos um repique ali por 2, 3 semanas, paramos aqui, ó, em região de médias, tá? Então as médias aqui nos dando a dica de que a tendência ainda é de baixa, acionado o retrade aqui, né, pelas médias, né, aí abaixo de 106 mil, e é o que estamos vendo aí nas últimas 3, 4 semanas, tá? Então, novamente, né, o Ibov vai chegando aqui no que foi o fundo anterior, tá? Também média de 200, e fica aquela esperança, né? Uma eventual falha de fundo aqui poderia, quem sabe, né, acionar um cenário de reversão, o famoso pivô, e aí a gente mudar essa trajetória aqui. Do contrário, pessoal, para mim o número é esse aqui, 96, 95 mil pontos, tá? Então você percebe aqui o ADX, né, nosso indicador de tendência, segue vendido, né, aqui retomando, né, ou seja, acelerando novamente, né, na venda, ou seja, ganhando força, tá? Então não se surpreenda de se continuarmos aí rumo a 96, 95 mil pontos. Dando uma passada aqui pelo gráfico diário, a gente percebe, né, essa possibilidade aí de falharmos fundo nessa região de 100, 101 mil pontos, ganhando aqui um pouquinho de corpo, né? Então chegamos aqui na última semana, aí a primeira semana, né, de 2022, e na sexta-feira, né, fez um belo movimento, subindo aí 1%, alguma coisa do tipo. Pode ser que a gente esteja aí marcando um fundinho aqui e teremos, né, barreiras aqui nos 105, 106 mil pontos para vencer e quem sabe a gente mudar essa trajetória aqui vinda do gráfico semanal, tá? De todo jeito, pessoal, a vinda aqui a 96, 95 mil pontos não é um crash, não é nada disso. A gente está falando aqui, pegando, né, o fechamento aí da semana, a gente está falando de 6, 7%, ou seja, não é nada demais. Tá? Então não seria surpresa caso né, a gente fosse, né, fazer esse movimento aí. Falando aqui de dólar, pessoal, dólar futuro semanal, tá? Então você está vendo, né, que essa região de 5,71, né, 70 alguma coisa, 75 é a região que tá se enroscando. E não é a primeira vez, né? Já no ano passado, retrasado, né, agora, né, 2020 e no ano passado, 2021, chegou aqui em algumas ocasiões e não passou, tá? Então, para mim, se vencido, a gente vai olhar para 5,90, 6,10. Tá? Eu venho comentando, embora não é a minha especialidade, né, eu não vejo nada no radar no momento que faria o dólar dar essa deslocada, né, de 5,70 para 5,90, 6 reais, 6,10. Pode acontecer semana que vem, pode surgir algo aí no radar, mas eu não vejo isso ainda no momento, né? Óbvio que daí para o dólar cair é outra história, tá? Então vamos ficar aguardando, né? O dólar vem consolidando, né, já por algum tempo nessa faixa de preço. Pode ser que continue ainda por algum período, então vamos ter paciência aí em relação a isso e aguardar, né, uma definição de fato, tá? Vindo aqui para os índices setoriais, tá, da nossa bolsa aqui no Brasil, né, o consumo, o setor de consumo, você está vendo aqui segue, né, rumo né, a região ali do crash, né, de 2020, tá? Então, região importante, você vê claramente que a trajetória baixista não mudou. Então, os principais papéis do setor aí, Magalu, Via, né, lojas Renner e outros aí, seguem pesados, né? Então, isso vai se refletindo aqui nesse índice, que claramente aí segue na trajetória baixista e por enquanto sem nenhum sinal de que isso vai mudar, tá? O setor de elétricas, né, o índice, né, de elétricas que costuma ser um pouco mais resiliente, né, cair menos, também aqui com uma configuração bem esquisita, né, também parecendo, né, engatar aqui um trend de baixa, tá? Então ainda bem mais suave em relação ao consumo, né, que vimos aí antes, mas também querendo engatar aí um trend de baixa, o que aciona aí um alerta, né? O IFNC, um setor de relevância do nosso mercado, você está vendo aqui em região de fundo anterior, né? No ano de 2020, tá? Ali na parte final foi o rally,
né, que tivemos, né? Inclusive o próprio Ibov teve esse mesmo movimento aqui. E aí desde então, né, deu o pullback, fez uma nova máxima que foi lá em 2021 ali por volta de junho e julho e desceu ladeira desde então. Tá? Pode continuar caindo? Pode, né? Pode perder aqui esse nível de suporte e vir buscar aqui também a região do crash. Tá? Você veja que os indicadores estão em linha com essa ideia, né? Vem vendido, etc. Então não se surpreenda se esse movimento acontecer. Também aqui estamos falando, pegando o fechamento aí da última semana, vira aqui 10 a 15% de queda. Tá? Então, assim, é uma queda diferente lá do Ibov, que a gente está falando de 6, 7%, 10 a 15% de queda não é pouca coisa. Tá? Então, você começa a ver alguns papéis do setor bancário querendo se arrumar, Itaú, Bradesco. Então, pode ser que a gente realmente segure aqui nesse nível de suporte, que seria ótimo, mas também tenha cuidado aí. Nesse sentido, tá? Não se antecipe, né, a essa ideia. O IMAT, né, que veio também desde o topo, né, após o rally lá no final de 2020, início de 2021, falhou o topo aqui, desceu ladeira, cumpriu aqui uma região, né, que era para a gente observar caso chegasse, chegou lá e está fazendo aqui, a princípio, um repique. Tá? Óbvio que já tendo vencido médias aqui, a gente fica animado, né, para a possibilidade de seguirmos lá para cima, testar os topos e eventualmente até rompê-lo e fazer os objetivos aqui por Fibonacci, né, o 141 e 161. Né? Então teria aí um belo caminho a percorrer para cima caso vá fazer esses objetivos, tá? Então você veja que o ADX, né, que era vendido, já virou comprado aqui, né? Falta aqui começar a acelerar de fato, né? Os outros indicadores aqui que nos auxiliam, né? Stock Trix já compradores. Então vamos ver se a gente consegue no zigue-zague, né, encontrar oportunidades nos papéis, né? Vale aí foi destaque na última semana. Enfim, já comentei sobre ela e vou comentar depois no vídeo falando dos papéis, tá? O Imob, outro setor super pesado, né? Já chegou também aqui na região do crash e também sem evidência de que vai parar por aqui, tá? Chegou aqui em algum momento, eu comentei no último vídeo, né, do ano passado, tá? Que parecia aqui estar armando, né, uma possibilidade, né, de uma falha de fundo, totalmente abortada aí nessa última semana, tá? Então já renovou mínima, então a ideia aqui de falhar fundo e fazer reversão, pelo menos por enquanto, descartada, tá? Então preste atenção que pode continuar pressionado aí, né, o setor de ações do imobiliário, né, setor imobiliário, construção civil, shopping, etc. Tá? E finalizando aqui os setoriais, o utilities também é um setor defensivo, mas você vê que ele está bem parecido lá com o de elétricas, né? Engatando aqui um trendzinho de baixa. Para quem gosta, você pode até traçar aqui, ó, um canalzinho de baixa. Tá, que está bem arrumadinho, então também bem esquisito, ou seja, dos índices setoriais, pessoal, a gente tem, né, a maioria deles, né, o IEX, o ICON, o IMOB e o Utilities, claramente aí engatando um trem de baixo, né? IMOB e o consumo já bem esticados, né? E somente FNC e IMAT com carinha aí de querer melhorar. Né? Então, que são inclusive de maior relevância, né? Então eles podem realmente puxar o mercado como um todo, tá? O índice, o Ibov. Agora falando aqui de outros índices, tá? Para finalizar, o S&P, né? Pela ótica aqui do gráfico semanal, você está vendo aqui, né? Claramente, né? Rompido aqui, esse 161 foi embora, tá? Então a gente vai procurar aqui um outro topo, né? Que possa nos servir de referência, tá? Então a gente usa aqui um topinho intermediário aí no meio do caminho, mantemos a ancoragem aqui no fundo, então a gente está olhando lá para 5.037. Então você está vendo que a tendência aqui é muito clara, é de alta, não tem aqui o que falar a respeito. Vai ter os zigue-zagues, como acontece sempre, e eles serão por enquanto, né, oportunidades para novas compras, né, novas entradas, tá? Até que se prove o contrário. E aqui incluindo, né, o Nasdaq, né, que é o setor lá, a bolsa, né, de tecnologia, tem as Big Techs e várias outras, bem enroscado, né, você está vendo aqui, ó, nas últimas aí 7 semanas aproximadamente, mas ainda temos, né, um trend de alta, tá? Obviamente já meio aqui a perigo, né, porque você está vendo aqui a gente tem um topo, temos um fundo, temos um topo mais baixo, já está meio perigoso aqui de termos uma reversão dessa tendência, pelo menos por enquanto, tendo ficado devendo o objetivo lá no 17.383. Né, o pessoal mais especialista sabe, né, o alta de juros aí, etc, isso pode impactar o setor de tecnologia lá fora, tá? E aqui ainda comentando, contrato futuro aí de petróleo, tá? Negociado lá fora, pela ótica aqui do gráfico semanal, você está vendo, né, que a tendência aqui é de alta, tá? Então deu essa
né, apanhada aqui na reta final do ano passado, tá? Mas segurou e está indo lá em busca, arredondando aí $90, tá? Então vamos ficar de olho porque petróleo, né, é um driver aí importante, né, para aqui Petrobras, por exemplo, e outros papéis importantes, tá? Então vamos ficar de olho nisso. E esse aqui, pessoal, é o vídeo aí comentando os índices, tá? Deixa o seu comentário, né, o que você está achando, aí qual a sua perspectiva aí para esse ano de 2022 em relação a índices aqui, evidentemente, qual que você acha que tem destaque, merece atenção e que pode ser um cavalo interessante para esse ano, tá bom?